Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os ouvintes e irmãos em Cristo Jesus. Fica aqui a minha saudação, meus entes queridos, meus filhos, netos, bisnetos, e a todos os pastores, a qual aqui na Paraíba, pastor José Carlos de Lima, que nós possamos sempre estar em oração ao seu favor. Ao pastor Rosildo, aqui em Ailandra, é carente também, fica a minha saudação. Quero hoje falar a respeito de mais um texto da Palavra de Deus, a qual se encontra na primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 4. Apenas aqui 1 ou 2 versículos para meditarmos. E o tema para esta palavra: que diz o povo de vós? O que é que o povo fala a teu respeito? E vamos aqui abordar os assuntos que ocorreu na igreja ali de Corinto, quando Paulo chega ali àquela cidade, e o que ele encontra ali na igreja. Aí Paulo, na carta, nessa epístola, no capítulo 4, diz assim: que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer que os dispenseiros, cada um, se ache fiel. Amém. Eu quero aqui, como já havia falado, Paulo aqui ele vem fazendo um pedido, né? E falando sobre consideração. E consideração nós vemos em várias áreas e muitas das vezes não há consideração. Muitas das vezes costuma o povo falar sem razão, sem saber dos fatos reais. Muitos falam bem e mal. Aí fala-se muito de governantes, das autoridades, dependendo até mesmo do prefeito da sua cidade. Se fala mal da medicina de determinados médicos. Se fala mal onde se trabalha de determinados patrões. E por que não falar mal do vizinho ou até mesmo do seu próprio sangue, da sua própria família? Que diz o povo de vós? Então vai haver comentário, vai haver ou para bem ou para mal. Tenho dizer aí, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. É até um provérbio que a humanidade usa. Então escute bem. Mas aqui Paulo ele vem falando que os homens vos considerem como ministro de Cristo
e dispenseiros dos mistérios de Deus, e que cada um se ache, cada dispenseiro se ache fiel. E quando Paulo ele usa estas palavras, quando olhamos o contexto da palavra de Deus, o que relata antes deste texto, se relata ali o espírito do mundanismo, né? E causando dissensões na igreja. E uma das políticas maiores ali estava ali os irmãos achando que, fazendo divisão, contenda na igreja, por causa dos ministros, que ali se pregava a palavra. E o importante é que a igreja do Senhor Jesus, na terra, quando o povo se reúne em assembleia, não importa o lugar, mas se reúne para adorar, para exaltar, para ouvir a palavra, aí é o corpo de Cristo reunido. E quem é a cabeça é Jesus Cristo, e é a cabeça da igreja. E a igreja de Corinto, Paulo encontrou uma dificuldade tremenda por causa das contendas, por causa dos homens crente, mas carnal. O de ser carnal não é que vivia na prática 100% do pecado. Eram carnais porque ainda não tinha um desenvolvimento espiritual. Não sabiam ainda discernir, quer dizer, não sabia examinar, investigar, analisar minuciosamente para chegar a uma conclusão. Não sabia ainda compreender. Outra coisa que a igreja, eles não desconhecia, esse homem natural, homem carnal, essa pessoa, ela ainda não tinha chegado a uma maturidade em Cristo Jesus, né? Então ela ainda não aceitava as coisas do Espírito, mas sim se apegava muito às coisas da carne. E quando fala aqui que a maneira do homem espiritual, ele sabe julgar todas as coisas e por ele mesmo é julgado. Uma outra coisa que acontecia na igreja ali de Corinto, ignorada pelo crente carnal. A palavra carnal significa participante da natureza da carne. Por que participante da natureza da carne? Porque todos nós pertencemos a uma família a qual foi criada de Adão e Eva. Nascemos de uma só natureza, natureza corrupta e perversa. E por ter essa natureza, a palavra de Deus diz também que todos pecaram e destituídos não estava da graça de Deus. E por o pecado abundar através de um homem chamado Adão, agora por meio de Cristo, o pecado é sanado. Por Cristo Jesus, o Filho de Deus,
as Escrituras diz que ele não só veio desfazer as obras do diabo, como também ele aniquilou o pecado na cruz. Então, uma família que conhecemos, vou falar que decidimos viajar com uma família, só que nós ia para o mesmo lugar. Estávamos indo, peguemos ali. E na viagem, a família achou por bem de ir na primeira classe. E nós fomos na terceira classe. O que acontece? Nós estávamos indo para o mesmo local. Só que em lugares diferentes. Dentro do mesmo ou veículo, ou do mesmo avião, ou do mesmo trem, ou do mesmo navio. Não importa qual veículo que estava conduzindo, mas estávamos todos no mesmo veículo, indo para o mesmo local. Só que a primeira classe, o camarote era maior, mais confortável. As refeições eram requintas. As pessoas que vinham atender, atendia com respeito e com um verbo. Quando se fala o verbo, se fala a maneira de conversar com os da primeira classe. Porque os da terceira não tinham isso. O camarote era pequeno, quase o espaço para se mexer era pouco. E quem está em um camarote de primeira classe é servido tudo do melhor. O assento ou a cama é confortável, já da terceira já não é. Mas o que eu quero dizer com isso é que todos nós estamos caminhando para Nova Jerusalém, para estar com o Senhor. Aí a escolha ou é minha ou tua, se vai escolher andar no Espírito ou andar na carne. E o andar na carne é andar herdando a natureza de Adão, não é a natureza de Cristo. As coisas de Cristo é espiritual. As coisas de Adão é da terra. Então veja bem, uma pessoa espiritual, ela é um enigma para a pessoa sem Cristo. A pessoa que não tem Cristo, e quem tem é um enigma para ele. Ele jamais vai entender. Entendeu? Então, a natureza, essa natureza, ela é corrupta. Então, a pessoa é igual bebê. A pessoa natural, carnal, ele é igual um bebê, que só se alimenta de leite. Ele é conhecido pela comida que ele come. O bebê depende dos outros. O que eu quero dizer com isso? O cristão que é bebê e que depende dos outros até para comer e se vestir, é aqueles que não buscam, não cavam o poço das Sagradas Escrituras, não pede a direção do Espírito para compreender as Escrituras Sagradas e muitas das vezes acaba comendo gato por lebre. Há crentes
de muitos anos que ainda são incapazes de se alimentar a si mesmo com a palavra de Deus. Eles nem lê e quando lê não entendem. Aí precisa ser alimentado pelos outros. Já os maduros em Cristo terão prazer em estudar a Bíblia e se aprofundar cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus. Porque ainda sois carnais? Ainda são cristãos de primeira infância apenas. E Paulo ali, ele teve que ficar nessa igreja de Corinto 18 meses para ali poder, da parte de nosso Salvador Jesus Cristo, alimentar a todos que ali estavam na igreja. Mas o pior de tudo é que a igreja em Corinto não ficou incomodada com a situação. A igreja era apática e a indiferença como um calo. Mas Paulo, ele viu as 3 primeiras falhas ali. Não havia crescimento, não havia o desejo do alimento sólido e nem havia preocupação com a sua condição espiritual. É igual a hoje, na igreja, há muitos crentes que não estão nem aí. Eu vou quando eu quero, eu vou só no domingo. Ele propõe algumas teses e há alguns que acham que são, como Paulo encontrou ali. Ele pregou aos judeus, os judeus não deram crédito, aí ele pregou para os gregos e romanos, os gentios. Então, vemos que aí os que havia preocupação com a condição, eles não se preocupavam com a condição espiritual deles, se estava boa, se estava ruim, se era espiritual ou se era carnal. Não, para eles não tinha diferença nenhuma. Se sentia a presença do Espírito Santo ou se não sentia. Se cantava no Espírito ou se cantava na carne, não sabia diferenciar. Para eles era tudo cantar. E não é assim. As coisas do Espírito é diferente. Então, veja bem, nesse meio desses crentes ali em Corinto, existiam invejas e contendas. Por que eu preciso falar isso? Preciso. Para falar depois que Paulo falou para a igreja aqui, para que nós possamos ser considerados ministros, obreiros, autênticos, fiéis, bons dispenseiros da graça. Então, nessas 3 primeiras falhas, nesse convívio dos 18 anos ou 18 meses que Paulo teve ali, 1 ano e meio, ele pôde observar isso. A igreja não, jamais se incomodou com o problema, com a situação que ela estava. E é muito triste ir para os cultos e voltar às vezes pior do que foi, por ver a igreja na situação às vezes que se encontra. A palavra ciúmes, né, nessa tradução atualizada, tem a palavra ciúmes. Mas a grande diferença entre ciúmes e inveja.
Então Paulo notou lá que na igreja existia invejas e contendas. Nessas invejas e contendas, nós vamos ver que as contendas era conhecida na igreja de Corinto com brigas, conflitos, dissensões, disputas, guerra, discussões e rixas. Olha ao ponto que a igreja, os crentes carnais, se conhecia por essas qualidades que eles demonstravam na igreja. Brigas, conflitos, dissensões, disputa. A disputa é uma das coisas mais horríveis que se possa ter dentro e no meio do povo cristão. Agora, Paulo, ele fala que a inveja pode permanecer escondida por algum tempo, mas cedo ou mais tarde ela se manifesta. Quando vemos a palavra de Deus em Tiago, capítulo de número 3, a palavra aqui em Tiago, capítulo 3, nós vamos ver o seguinte. Olhe bem. Ele diz assim: porque onde há inveja e o espírito facioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Aí ele vem dizendo que a sabedoria do alto, ela vem e primeiramente ela é pura, depois ela é pacífica, ela é moderada, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia, é de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Aí Tiago, ele mostra aqui a sabedoria espiritual. Aí ele fala que a sabedoria carnal de homens naturais, aí ele fala: quem de vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis e nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, é animal e diabólica. Então, eles se gloriavam muito, a igreja de Corinto, pelos romanos e os gregos que se sentiam sábios. Se reuniam para falar da sabedoria do homem natural. Mas ainda não compreendiam a sabedoria que vem do alto, da parte de nosso Salvador Jesus Cristo. Então entenda bem. A Bíblia fornece vários exemplos de inveja que resultou em contendas, em prejuízo e morte. E o número de divisões nas igrejas locais e o resultado da proliferação de doutrinas errôneas. Hoje, e muitos dos ministérios têm se dividido, se partido, igrejas pequenas têm também homens arrogantes, querendo ser pastor, comprando credencial, abrindo portinha de igreja com seu próprio ser natural, sabedoria carnal,
com suas doutrinas de homens carnais, colocando jugo, onde, como disse Jesus para os fariseus, que nem eles mesmos colocam o dedo para fazer algo. Mas diante disso, nós podemos ver que em Corinto eles estavam a agir como pessoas não convertidas. E como homens naturais ou carnais, estavam a seguir o padrão e as normas do mundo e não de Cristo. A igreja a ser dividida em grupos, cada um tendo o seu líder humano ou o seu cabeça. Quando olhamos no capítulo de número 3, nós vamos entender esse contexto da palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele orou para que houvesse uma unidade entre os membros da igreja, para que nós fôssemos um, assim como ele e o Pai é um. Mas a igreja de Corinto desrespeitou e desprezou o querer ideal do Senhor. E eu quero ler esse versículo bem mais claramente, no capítulo de número 17 do Evangelho segundo escreveu São João, a oração que ele fez aí no capítulo 17, já estou aqui na página para falar a palavra, foi a oração de Jesus pelos seus discípulos, por nós, hoje. Jesus, ele rogou assim: e dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Agora, vamos trocar um pouquinho de ideias no espírito? Todos os evangélicos no Brasil e por toda parte, nós somos um? Você dá a resposta. Aí ele diz assim: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sirva e para que sejam um assim como nós. A oração de Jesus, ele falou duas. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas parece que nessa hora do livre-arbítrio, os irmãos ali na igreja de Corinto não estavam ali para ser um. Por quê? No capítulo 3 aí de 1 Coríntios, aí Paulo vem dizendo: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Como leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois há vindo entre vós invejas, contendas, dissensões. Não sois porventura carnais? Isso Paulo falando à igreja, não sou eu que estou inventando. Está escrito na palavra de Deus, nas escrituras,
capítulo 3 de 1 Coríntios. Só estou aqui relatando a igreja como estava. Porque dizendo eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo. Porventura, não sois carnais? Agora eu fico pensando, e dou mais um segundo para nós pensarmos. Qual é o teu partido? Qual é o ministro ou dispenseiro que você está considerando acima de tudo e condenando a outro? Qual é? Qual é o ministro? Que Paulo aqui, depois ele vem, depois de tudo isso que estava acontecendo ali, aí ele vem falando a respeito como que era. Por isso que quer que o povo diz de vós? Quer. Que é que o povo está dizendo de vós? Não estou referindo a obreiros, a evangelistas, pastores, presbíteros. Eu estou falando para os que estão em Cristo Jesus. Olha a tua vida. Tem isso na tua vida? Quando Paulo ele dá continuidade falando para andar no Espírito, é andar honestamente, andar pela fé, andar no Espírito, andar em amor, andar dignamente, andar com sabedoria, andar para agradar a Deus e não aos homens, e andar na verdade. Tem apoio, irmão? Tem. Honestamente, Romanos capítulo 13, verso 13. Pela fé, 2 Coríntios 5, versículo 7. No Espírito, Gálatas 5, verso 6. Em amor, Efésios 5, verso 2. Dignamente, Colossenses 1, verso 10. Com sabedoria, Colossenses 4, verso 5. Para agradar a Deus, 1 Tessalonicenses 4, 1. E, na verdade, segunda epístola de João, capítulo 5. Então, entenda bem, Jesus orou na oração sacerdotal para que nós fôssemos um. E eu repito, é importante que a igreja local fique livre de partidarismo. Quando falamos de Midian, significa local de contenda. Agora olhe bem, a avaliação dos ministros de Cristo, a qual aí do capítulo 3, do 5 ao 23, essa avaliação dos meninos, a carnalidade da igreja afetou o alimento, as atitudes e o avanço espiritual do povo do Senhor, por ser menino. Eram meninos em Cristo e não maduros. Eram carnais e não espirituais. Agora, a avaliação dos ministros de Cristo, dos 5 a 8, aí no capítulo 3, por isso que eu li o 4, verso 1, e Paulo falando, olha, que nós aqui, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. A avaliação agora dos ministros de Cristo, um dos inimigos e veteranos do povo de Israel eram os midianitas, inimigo feroz. E quando o povo pecava, andava fora dos mandamentos do Senhor, Deus permitia que outros povos vinham e dominassem. Aí, quando os midianitas entraram e invadiram a terra de Canaã, a terra que Deus falou que ia dar para os hebreus, os judeus, terra que mamava leite e mel,
deixaram um rastro olha, os midianitas deixaram um rastro de estrago atrás dele de muitos prejuízos, pois segundo narra capítulo 6 e 4 de Juízes, não deixaram em Israel nenhuma ovelha, nem bois e nem jumentos. Agora, não deixaram em Israel nem bois, nem ovelhas e nem jumento. Vamos trocar um miúdo aqui. As contendas em Corinto afetaram também 3 grupos. A contenda na igreja de Corinto afetou 3 grupos. Primeiro grupo, as ovelhas, a representar os crentes, as ovelhas do Senhor. Nós somos comparados ovelhas. Como o salmista Davi, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se temos Jesus como pastor, a qual ele mesmo disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Se nós somos ovelhas de Jesus, então as ovelhas ali na igreja de Corinto, elas sofreram. E quem são os jumentos? São os que são a figura da pessoa sem Cristo. Visto que cada primogênito da jumenta tinha que ser resgatado como cordeiro. Tinha que ser resgatado como cordeiro. Quando olhamos no livro do Êxodo, a palavra de Deus vai dizer isso. Veja bem, apartarás para o Senhor tudo que abrir da madre, e tudo que abrir da madre do fruto dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Aí, porém, tudo que abrir a madre, as jumentas, resgatará como cordeiro. E não resgatareis, cortareis a cabeça, mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatará. Era um mandamento também. Resgatará como cabrito os jumentos, que são figura da pessoa sem Cristo. E os boi, irmão? Os boi que eram usados para o trabalho. Então, os boi era usado para o trabalho. Representa quem? Representa os obreiros. Então, olhe bem. Os crentes de Corinto tentaram introduzir divisão entre os servos, provocando ciúme e inveja, e que a igreja fosse dividida segundo os seus líderes. Não é diferente hoje, não. Hoje nós vemos um ministério, o pastor que está na responsabilidade à frente do ministério envia um obreiro para uma igreja. Chegando lá esse obreiro, a igreja, uma parte se adapta com ele e outra não. Cria uma divisão. E nisso aleja a igreja. Aleja os grupos. Por quê? Na igreja vai ter ovelha, vai ter jumento, vai ter boi, mas vai sofrer muito os trabalhos na casa de Deus. Olhe bem, ali eles queriam causar uma divisão, uns ciúmes. Eu prefiro fulano. Era até bom que o pastor já tirasse esse daqui. Não é assim que procede. Paulo afirma que ele e Apolo não eram rivais. Paulo afirmou que Apolo e eles não eram rivais. Ou concorrentes. Parece que cada igreja está concorrendo, está disputando. Eu já vi isso.
Principalmente na hora de levar para o dia do batismo a concorrência de determinados obreiros. Não, eu estou levando 10 ovelhas. Estou levando uma pela misericórdia e graça do Senhor. Eu estou levando aqui, olha. Olha quantos adolescentes, quantos jovens. Até estou levando ancião para ser batizado. E se orgulhando, se gloriando. A Bíblia diz que quem ganha alma, sábio é. Mas ele está levando essas almas para se batizar, não foi por intermédio dele próprio, foi por intermédio dos boi, os obreiros que trabalharam. Foi por intermédio das ovelhas, que demonstraram estar mesmo em Cristo Jesus. Nem foi pelos jumentos, que tem, como Jesus disse, a parábola do joio e do trigo. Tem o joio. Mas olhe bem, nenhum servo deve se julgar se alguém andar pomposo, com o nariz empinado. Dá poder para ver. Tem pessoa que, enquanto era membro, poxa, uma pessoa amável, uma pessoa excelente de procedimento até para amigo, mas depois que ele assume uma igreja, parece que entra o espírito das trevas na vida dele, que aí ele passa a fazer acepção de pessoa, passa a andar de nariz empinado. Parece que ele comprimiu todo o ar, que é só para ele respirar. Mas tudo bem. Eu quero ainda relatar nesses minutos que nos resta uma coisa. Que os homens vos considerem como ministro de Deus. Quais são as considerações? O pai Abraão, no capítulo de número 23, o pai Abraão, o pai da fé, ele relata aqui no capítulo 23, ele diz assim, que o pai Abraão, ele considerava aqui o estrangeiro e o peregrino, e ele precisava, até para esses aí, para sepultar a sua esposa, a irmã Sara. E o que é consideração? Significa o ato de considerar a importância que se dá a alguém. Considerar é dar atenção. E se você não faz isso, você não dá consideração. Quando aqui na carta aos Hebreus, no capítulo de número 3, diz assim o texto, pelo que, irmãos, santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo, e sumo sacerdote da vossa confissão. Considerai a Jesus Cristo, a qual há na igreja, nas 7 igrejas da Ásia, como as daqui do nosso mundo, do nosso continente, do nosso sul-americano Brasil, continente aqui, sul-americano, Brasil. As igrejas, muitas delas não consideram mais Cristo. Muitas das igrejas têm entrado magia, meios de artifícios diferentes do que Paulo apresentou da parte de nosso Salvador Jesus Cristo. Veja bem, vou ler o texto. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar
a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão da sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto e diante da minha face? E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-me, meu senhor, príncipe de Deus. Eis que no início de nós enterra teu morto, e na mais escolhida de nossa sepultura, nas mais escolhidas de nossa sepultura, nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar o teu morto. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra e diante dos filhos de Et. A humildade desse homem, a humildade desse servo de Deus, deste ministro, a maneira dele se chegar, conversar, de pedir ali para sepultar, a maneira dele considerar, porque o maior, disse Jesus, ele servirá ao menor. Mas os grandes hoje, os que estão aí em altas posições eclesiásticas, não são assim. Muitos deles não são assim, como fez Abraão, com humildade. O testemunho de Eliseu, quando Eliseu sempre passava, a sulamita ficava observando a maneira de Eliseu, esse ministro, esse dispenseiro, ao ponto que a sulamita observava a sua postura, relatou ele a ser homem de Deus. Homem de Deus não causa problema, ele resolve e soluciona problema. Eliseu, orou para a sulamita ter filho, depois o menino vai trabalhar lá com o pai, adoece, uma dor de cabeça, vem a morrer, aí manda dizer para a mulher: vai bem contigo, mulher? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse: vai tudo bem. Mas não estava tudo bem. O menino estava morto. Mas mesmo assim, Deus, na pessoa do ministro, desse dispenseiro, Deus agora faz um milagre acontecer e o menino volta a viver. Não só isso, esse homem de Deus, quando pegaram o machado emprestado para fazer ali, aumentar mais, para os profetas ali ficarem melhor, quando estava cortando o machado caiu na água. E agora? E pior de tudo, o machado era emprestado. Mas o homem de Deus foi lá e resgatou o machado, porque o homem de Deus, o ministro, o dispenseiro da obra de Deus, ele não causa problema no meio do povo de Deus. Veja bem, o profeta, ele protege também, quando fizeram ali uma comida, e depois viram que na panela tinha veneno. Aí ele também solucionou a comida. Tinha umas ervas daninas no meio da comida. E ervas daninas, nas escrituras, se fala de heresia, que o bom dispenseiro de Deus, ele tem que alertar que há veneno em muitos ensinamentos de homens carnais, homens naturais, que há veneno nessa comida que precisa ser tirada. Mas o homem também precisa ter fé. E ele, quando a mulher ali se viu numa situação que seu esposo morreu, deixou uma dívida, agora vieram os credores para buscar ali seus filhos,
Aí ela busca auxílio no homem de Deus, e o homem de Deus, por fé, e tendo fé, ele faz com que os outros venham a ter fé. E a mulher acreditou na palavra do profeta, do dispenseiro, do ministro Eliseu. Ele mandou buscar vasos, ela foi e buscou. Quando trouxe todos os vasos, o pouquinho que tinha de azeite na sua botija, Deus operou o milagre. E quando ela falou, olha, não tem mais vaso. Aí o azeite parou. Aí ele falou, vai agora, vende, paga os seus devedores e viva do resto. O homem de Deus, ele age dessa forma, o dispenseiro, né? Esse testemunho deste homem, a qual a palavra de Deus é motivo para nós considerarmos. Então, ele multiplica o azeite, não ele diminui. Ele não tira aquilo que a pessoa já não tem. Ele não tira, não obriga a pessoa a dar aquilo que ela não tem. Não obriga. E a palavra de Deus, disse Paulo, cada um contribua segundo propôs o seu coração. Não com tristeza, mas com a alegria do coração. O homem de Deus não se incha, mas enche do Espírito Santo. Não muda a postura, a posição, mas continua autêntica. Como foi Caleb. Ainda depois de velho, ele ainda tinha as mesmas características, as mesmas forças, as mesmas condições para fazer aquilo que fosse da vontade de Deus. O homem de Deus não é blasfemador, não é ruim, não tem suspeitas, não é soberbo. Ele cuida do piedoso e ele cuida a ser piedoso. Ele não cuida para obter lucros financeiros, não. Quando olhamos Paulo na carta a Timóteo, ele fala isso lá. Como eu vejo que já está meio longo essa palestra, que pensa os povos de mim, disse Jesus. Pelo diálogo da samaritana, ela disse, tu és profeta. E os discípulos relataram no capítulo 16, verso 14, capítulo 16, verso 14, vai narrar o seguinte, em Mateus 16, vamos ver o que Mateus relata para a nossa meditação. Diz Mateus versículo 14 assim, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Diz-lhe, e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus pergunta para os discípulos, e vós? O que é que vocês acham de mim? O que dizeis que eu sou? O que você acha dos obreiros? O que você acha dos irmãos, das irmãs, dos jovens? Os discípulos diziam, João Batista, Elias, Jeremias,
Um dos profetas. Aí Pedro Simeão, ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro não revelou a carne nem o sangue. Herodes até temia, ao ponto de quando ele mandou prender João Batista, ele temia muito João Batista até depois de morto. Ele temia. Agora olhe bem, o homem diante de situações, ele permanece como o patriarca Jó. Só um para testificá-lo. A quem devemos considerar? A Jesus Cristo. Como já disse, considerando Jesus Cristo. E considerai aos homens fiéis e idôneos, a saber de quem falar. Quando olhamos aí para terminar, em Timóteo capítulo de número 2, na carta da segunda, Timóteo 2:2, diz assim: E o que de mim, e entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e permita nós falarmos ainda um pouco mais depois sobre essa viagem missionária do apóstolo Paulo ali na igreja de Corinto. Shalom! Deus seja convosco.